relação ao tema, vamos lá. O tema de hoje é sobre John Senior e sobre a restauração da educação clássica. Como foi minha meta, tá? Qual o objetivo dessa palestra? O objetivo é muito claro. É tentar falar um pouco de John Senior, então não é tanto falar só sobre ele, ou dar dados da vida dele de pormenor, porque daria para ficar 1 hora só falando da vida de uma pessoa, ainda mais ele que realmente tem uma história interessante. É focar um pouco mais na parte de educação clássica. E por que eu optei por esse caminho? Primeiro, porque eu acho que vai ser mais interessante para vocês. Segundo, eu acho que vai ser mais importante para quem está na internet nos assistindo, quando isso daqui, né, for lançado, esse vídeo. Por que eu acho que isso vai ser mais interessante? Porque existe hoje uma demanda muito alta e existe muitas pessoas falando de educação clássica no Brasil. É igual cerveja artesanal. Quando eu saí do Brasil em 2012, mais ou menos, não existia tanta cerveja artesanal. Eu fazia isso com alguns amigos, mas era raro se encontrar um bar de cerveja artesanal. Tem pessoas aqui que sabem que eu gosto bastante de cerveja. Então, mas acontece que eu voltei para o Brasil e você vê que tem vários lugares que fazem boas cervejas artesanais. É a mesma coisa que a educação clássica, no sentido que existe uma grande preocupação, uma grande demanda para a educação clássica. Mas a gente não tem, vamos dizer, a gente não sabia onde rastrear, onde parou isso no Brasil, para começo de conversa, né? Você tem, por exemplo, José Pedro Galvão de Souza, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né? O próprio CDB publica, deixa eu olhar para ver 1 hora, tá? Então, o José Pedro Galvão de Souza, ele teve uma educação praticamente clássica. Ele se formou em filosofia também, não sei se vocês sabiam disso, mas ele fez filosofia também, fez letras, no São Bento, em São Paulo, depois foi para direito. E você tem o Van Hacker também, que era conhecido nesse ciclotomista no Brasil. Então você tinha isso, mas a gente meio que não sabe como eram as escolas, a gente tenta ir atrás de material. Então a gente está caminhando para ver até para a fundação de escola, né? Eu sei que o próprio Centro Dom Bosco vai ter um momento na Liga para falar sobre fundação de escola, mas a gente está meio que nesse caminho, tentando ver o que pode ser feito, ou redescobrindo o que tinha no Brasil, ou fazendo do zero, inventando, ou olhando para os países, pelo menos é o que eu acho que deveria ser feito, em primeiro lugar, isso é minha visão, olhar para o que já está sendo feito hoje e que dá certo. E eu digo isso até pela minha experiência no Ministério da Educação, no MEC. Quando eu estava no MEC, a gente não tentou reinventar a roda, né? Nós não tentamos fazer algo novo que eu ou o Carlos Andalim, que era o secretário na época, especialmente ele, né? Porque eu estava na parte burocrática e ele estava na parte técnica. O que nós vimos? O que dá certo em Portugal na parte de alfabetização em português, o que dá certo em outros países, por exemplo, com sucesso, qual a melhor abordagem, e foi isso que nós fizemos, e os números, né, do que foi feito no MEC foi muito positivo. Então, eu acho que a melhor forma é olhar o que tem e tentar copiar e adaptar para o Brasil. E hoje o país que tem mais opções nesse ramo, pelo menos ao meu conhecimento, e eu quase certo isso, né, não falo isso como argumento de autoridade, mas como observação de quem já viajou para bastante lugares e viu, é realmente os Estados Unidos. Me parece que eles são o país que hoje em dia tem provavelmente a melhor forma de estrutura católica de educação, seja no homeschooling, seja em escolas católicas, seja em internatos, escolas, né, colégios internos, sejam masculino, feminino, sejam escolas para meninas que vão depois para a vida religiosa, seja para pré-seminário, seminário menor, seja também para quem depois vai cursar medicina, direito, enfim. Realmente, não é só no campo da educação clássica, né? No campo da educação em geral, me parece que os Estados Unidos têm realmente a melhor estrutura. E aí entra John Senior, né? Aí entra a relevância do tema hoje, porque eu vou falar desse educador. Então, o Centro Dom Bosco tem 2 livros, tá? Que é a Cultura Cristã, a Restauração da Cultura Cristã e a Morte da Cultura Cristã. Então, a ordem é você ler primeiro a morte, depois ler a restauração, né? A ideia é essa. Então, são livros bons. Eu acho que ele tem... O grande ponto do John Senior aqui, para quem não leu, é que ele é muito americanizado. Então, para nós, às vezes, ele faz muitas referências que a gente fala, quem é essa pessoa? É igual você ler, não sei, Chesterton, por exemplo. Acho que aqui já leu e já se perdeu. Acho que é o natural. Acho que não conheço ninguém que lê a primeira vez e sabe todas as referências. Então, o Senior tem esse problema não, né? Esse fato, né? Você lê, você não vai saber quem é, porque ele está falando para um público muito específico dos Estados Unidos. Bom, então, no tema específico, né? Existiu uma pessoa chamada John Senior, que nasceu nos Estados Unidos.
e ele cursou, fez uma faculdade de inglês e clássicos, né, vamos dizer assim, em Columbia University. Columbia University é uma excelente faculdade americana, uma das mais conhecidas, e ele fez o que lá? Fez a graduação dele, fez o mestrado e o doutorado. Se formou lá, depois foi lecionar em outra grande universidade chamada Cornell, também nos Estados Unidos, que faz parte da chamada Ivy League, que é uma daquelas faculdades mais conhecidas, né? Tenho quase certeza que é da Ivy League, Cornell, 99, posso ter enganado, mas tenho quase certeza. E o que aconteceu foi que ele estava dando aula lá há um tempo e ele percebeu o que acho que todo mundo aqui percebe. Alguém aqui, eu acho que boa parte aqui sabe como estão as faculdades católicas ou não católicas, né? Que existe uma vontade de você falar que tudo é verdade, menos a verdade é verdade, né? Então, ele percebeu isso em Cornell e, na época, ele não era católico, tá? Ele veio de uma família cristã e, naquela época, em Cornell, ele acabou entrando em contato com os perennialistas. Acho que todo mundo aqui deve ter ouvido falar do perennialismo, né? O René Guénon é muito conhecido no Brasil, em decorrência acho que do Olavo e outras pessoas. E também é um nome que eu tenho tremenda dificuldade em falar, Komasomura Way. Alguém sabe falar? Pode pronunciar em voz alta, por favor, Henrique? Coomaraswamy, que fala em português? Que é outro perennialista. E o Senior chegou a entrar em contato, a ler as obras deles, e ele tem até um livro sobre simbologia, né? E como entrar nesse mundo da simbologia, no campo da filosofia, e depois como sair dele. Então ele teve esse período de, acho que foi mais ou menos 3 anos, não é exatamente New Age, porque New Age é muito mais raso do que o verdadeiro perennialismo, que tem realmente uma filosofia, uma metafísica sólida, tá? E eu não vou entrar nisso, que é um tema interessante, que vale a pena só falar dessa obra do Senior. E ele acaba saindo disso. E aí vou dar uma pausa no Senior. E aí você tem 2 outros autores, tá? 2 outros professores, que é o Frank Nellick e o Dennis Quinn. Então, são 3 professores, o Senior, o Nellick e o Quinn. O Senior, ele vai, depois de Cornell, dar aula na Universidade de Kansas, em Kansas, que é uma cidade americana. O Nellick e o Quinn, que já eram formados, um era formado pela Universidade de Wisconsin, os 2 eram, na verdade, já tinham doutorados, eles já eram professores lá. E a gente está falando dos anos 70. O que teve nos anos 70? Todo mundo lembra dos anos 70? O que teve? Que foi o grande evento dos anos 70? Tá, pode falar mais alto. Tá, Woodstock, né? Ou seja, era a grande revolução hippie, né? Com 69. Então, eles começam a dar aula no final dos anos 70, todos os 3 juntos, em Kansas, tá? E um título que seria bem chamativo, que eu poderia dar para a palestra, é de maconheiros a monges, né? Porque foi isso que aconteceu. Esse seria o grande título chamativo que poderia dar para a palestra, mas acho que não é só isso, né? Teve muito mais do que isso. Mas foi o que aconteceu, tá? Você está rindo, mas é real. O que aconteceu foi, você tinha um bando de maconheiro entrando na universidade e graças a esses 3 professores, muitos saíram como monges. Foi o fato. E, então, eles estavam em Kansas, na Universidade de Kansas, e naquela época a faculdade não dava tanto prestígio para os alunos que estavam ingressando nos primeiros anos, os chamados freshmen e sophomores, que são os alunos que ingressam nas faculdades. E como na estrutura universitária, eles decidiram então, o comitê da faculdade, não só o Nellick, o Senior e o Quinn, fazer uma faculdade dentro da faculdade, como se fosse uma sub-universidade. Por que isso? Porque eles viam que se fizessem esse pequeno college, vamos dizer, esse pequeno comitê, com cursos mais específicos, daria um pouco mais de valor para os alunos que estavam ingressando, já que a maioria dos professores não queriam ensinar alunos do primeiro e segundo ano, aquelas matérias meio chatas, meio básicas, aquelas matérias que todo mundo teria que fazer. Então, a faculdade falou, vamos se organizar aqui para tentar trazer esses alunos do primeiro e segundo ano mais perto e dar um pouco mais de valor para essas pessoas, para esses alunos, porque o professor que estava lá há muito tempo já não estava com paciência de ensinar a matéria básica, tá? E aí, os 3, então, se reuniram, os 3 eram amigos, já eram católicos, se reuniram e decidiram fundar o chamado IHP. Em inglês seria Integrated Humanities Program. A tradução seria programa... Já vi 2 formas de traduzir, né? Programa de Humanidades Integradas ou Programa Integrado de Humanidades. Então, vamos ficar com o Programa de Humanidades Integradas e durante a palestra eu vou falar IHP, porque é o nome em inglês que eu já estou com isso na cabeça e aí ninguém se confunde, tá? Então, eles resolveram fundar o IHP.
E aí minha ideia é falar um pouco do IHP para vocês aqui. Vou ler alguns trechos do que era um dado para eles, por exemplo, né? O que era realmente, qual era a proposta do IHP. Então, minha ideia é ler um pouco o folheto que era distribuído na faculdade. Tá? Eu sei que ler é um pouco chato, mas vou ler um pouco e parar. Dos três, o que é interessante saber, além disso? Eles eram muito diferentes em temperamento. Acho que eu tenho certo preconceito quando falo em temperamento hoje em dia. Até brinco porque virou uma coisa meio clichê no Brasil, falar em personalidade e temperamento. Mas, enfim, uma biografia dos três comenta como eles eram, né, em sala de aula. Eles eram bem diferentes. Um era bem sanguíneo, um era bem colérico e um era mais melancólico, tá? E parece, por exemplo, que o Quinn era o otimista. E ele foi que ficou com a parte administrativa, ele ficou o diretor do programa do IHP. E aí o senior, parece que ele era um pouco mais, pelo menos falam, deixa eu confirmar, exatamente, o senior, o Nelek era o colérico, né? E o senior, ele tinha um pouco de temperamento mais, ele é um pouco sanguíneo, mas tinha um aspecto melancólico em muitos pontos, tá? Por que isso é interessante? Porque no decorrer do que acontece, a gente vai ver esse perfil sendo revelado por todos os problemas que eles enfrentam, tá? O programa começa, volto a falar, em 71, né? Primeiro ano do programa. Então, eles decidem fazer o programa e qual o objetivo. Então, eu vou pegar aqui, vou ler aqui o motto do programa, tá? Primeira coisa que tem que saber é o logo. Eles tinham um logo muito bonito, que era de estrelas, né? Então, eram estrelas, e tinha uma frase, né? Um lema, um motto que fala em latim, né? Que era, poderia ser trazido de uma forma de crescer no maravilhamento, ou crescer na admiração, mas admiração muitas vezes parece aquela admiração para outra pessoa, né? Então, maravilhamento me parece a tradução que eu usaria. Ou nascem no maravilhamento, né? E tinham as estrelas porque, o senior sempre falava isso, e depois eu vou pegar a citação de São Tomás, a gente abre para a filosofia, abre para o verdadeiro conhecimento, por meio de se maravilhar, né? Então, a gente começa a admirar as coisas, e isso acontece por meio da natureza, né? Por isso as estrelas. Quando o homem, né, a palavra anthropos, né, em grego, a gente é o único ser que está de pé e caminha de pé, né? Não existem outros animais que fazem isso. Você pode ver um urso fazer isso um pouco, né, quando talvez levanta, mas assim, o homem geralmente faz isso tirando quando é um bebê que está engateando, né? Então, a grande coisa é que a gente pode olhar para o céu, né? E você vê que o porco não consegue nem fazer isso, né? E então você vê, até não lembro que palestra foi, uma vez, que falaram que você vê que Deus cria tudo, a espécie, tudo que Deus faz, a natureza até revela pequenos sinais da sua vocação, do seu destino, né? Então, o homem é o único que tem essa capacidade naturalmente de estar olhando para o céu. E o senior tinha muito isso. O senior tinha muito essa ideia de o homem precisa olhar para o céu, precisa olhar para a natureza, para depois entender a Deus. Então, vou ler aqui um trecho, né, do que foi distribuído para os alunos. Essas palavras em latim, quais seriam as palavras em latim? Seria nascantur in admiratione, que seria, né, vamos crescer ou nascer em admiração ou maravilhamento. É o emblema do Pearson. Ele fala de Pearson no programa, por quê? Porque o primeiro nome dado ao programa era Pearson Integrated Humanities Program, porque é aquele subcolégio chamado Pearson. Depois esse nome vai embora e fica só IHP mesmo. Essas palavras em latim, o emblema do programa, significa que eles nascem maravilhados ou nascem para admiração. Ser um estudante é estar vivo para a inteligência. O início de tal vida então, a admiração. Em nossos dias, a admiração foi barateada pelo sensacionalismo e pelo sentimentalismo, tão prejudicado pelo ceticismo que o calouro da faculdade acaba tendo logo que ingressa nela. Ele, em vez de ser recém-despertado para o entusiasmo do aprendizado, muitas vezes é como alguém que nunca nasceu, ele está morto. Então, eles davam isso para as pessoas, né, começarem a ver se queriam fazer esses cursos. Para esse jovem, o aprendizado é um trabalho árduo e rotineiro, alheio aos seus interesses reais, distante da sua própria realidade. Pode-se dizer, então, que viver na admiração resume os objetivos deste programa. Por isso, ele deve ser considerado um curso elementar ou um curso essencial, no qual se descobre o amor pela sabedoria, um curso para iniciantes, que olhem para as coisas primárias do mundo, por assim dizer, e pela sua primeira vez. O senior, ele tinha 2 obras, tá? Que vai impactar muito a visão de educação. Uma é a obra que é praticamente o que ele faz no IHP, né? Que são textos que eles vão meio que
organizando como se deve dar aula, organizando a estrutura do curso, e outro é como a ideia de uma escola, tá? Que não é uma obra publicada. Se eu falar para os pais o que está escrito nessa obra, como que é uma escola no Brasil, provavelmente os pais católicos nunca vão mais escutar esse educador. Por exemplo, ele é super favorável ao colégio interno para menino, desde os 12, 13 anos, e ele fala que o colégio interno deve ter casas de 12 alunos somente, e um tomando conta. Então, teria esse monitor, um pouco mais velho, 16, 17 anos, 18 anos, e os alunos de 12. Não ter menina, em nenhum momento, né? E ele fala que o quarto, vamos dizer, deveria ser mais ou menos desse tamanho aqui dessa sala, né? Não sei quantos metros deve ter aqui, mas vamos por uns, talvez, 20 e poucos, 30, não sei, de extensão. E devem ter camas e beliches, tá? Para os 12 alunos viverem lá, então foi 6 de um lado, 6 do outro. E no meio deve ter fazer fogo, como fala? Aquelas coisas, uma lareira para fazer fogo, para eles passarem frio mesmo, né? E deve ser no campo, obviamente. Então a lareira vai acabar no meio da noite, eles vão estar com frio e isso faz bem eles estarem com esse frio pela manhã, despertar. E deve ter essa meio que escuridão no quarto durante a noite, porque a vida, a maioria das vezes, é escura, é difícil. E o jovem tem que aprender isso. Esse é o livro do Senior, tá? Não é uma historinha, ele realmente pensava isso. E ele fala, então, vou deixar para o final, que ele fala como deve ser a manhã dos jovens, mas vou deixar para o final. Mas realmente ele tem essa ideia muito clara do jovem destruir a tecnologia. Então, se você tem uma TV em casa, pode quebrar. Não é necessário isso. Os jovens não deveriam tocar em celular jamais, até a vida adulta. Todas as redações devem ser em letra cursiva, e os jovens todos devem saber caligrafia. Então, eles tinham essa visão muito clara. Quando ele está na faculdade, ele vê que os jovens já perderam tudo isso. Então, o curso que ele propõe junto com o Nellick e o Quinn é o quê? É um curso como se fosse um detox, vamos por assim, né? Melhor falar assim, a gente fala a palavra mais complicada. Então, seria um detox da vida deles, porque eles estão mal educados, né? E o grande ponto da má educação é que eles perderam a ideia do que é ser homem e qual a finalidade do ser humano. Então, o Senior fala, a gente tem, o Senior e o Nellick e o Quinn falam, a gente tem um problema. Nós estamos pegando pessoas praticamente doentes, né? Não são esses termos que eles usam, mas é isso na prática, e é necessário devolver a saúde. E a primeira saúde da forma de devolver é voltar a acreditar que a imaginação pode se admirar com alguma coisa. Algo tem que encantar, não só no nível intelectual, mas algo mais profundo, que é o nível do coração desses jovens. E como se faz isso? Então, eles propõem um programa integrado, né? E um programa de humanidades. A parte de humanidades é para humanizar o ser humano, que já praticamente não tem mais o lado humano dele. E integrado, porque as faculdades sempre tiveram essa vocação universal, né? A palavra universidade vem que todas as matérias, todas as disciplinas conversam com elas uma com as outras. O Newman fala muito isso, o John Henry Newman, e a grande faculdade, as universidades hoje, na verdade, são umas pluriuniversidades, né? Ou uma multi-universidade, como um shopping center, né? Você vê uma pessoa mal vestida na rua, é um pouco isso, né? Ela está com uma camisa curta, uma saia longa, ou ela passa frio, em São Paulo está frio agora, vê uma mini saia e ao mesmo tempo um casacão, né? Então, é isso a faculdade atual, né? Você vê que não digo nem a parte moral, não estou tão preocupado com a questão do pudor aqui, estou preocupado mesmo com a questão de bom senso, né? Que a gente não vê. Então, as faculdades é um pouco isso, né? E o Senior, então, e o Nellick e o Quinn, então, fazem esse programa. Então, o que consiste esse programa, tá? Bom, na parte de integrado seria isso, né? É ver que uma matéria tem a ver com a outra. Então, vou ler um trecho aqui interessante. Senior diz, né, que unido por uma razão Senior diz que unido por uma razão dentro da natureza da coisa. Ou seja, todas as matérias têm uma natureza própria, mas que se conversam entre elas. Para ilustrar essa definição, ele cita Aristóteles, que diz que os negócios fazem parte da ética, da ciência prática. A ética, por sua vez, é um ramo da psicologia, pois se refere ao conhecimento da natureza do homem. E a psicologia é uma divisão da biologia, a ciência das naturezas móveis motivadas internamente. A biologia é, na verdade, um tipo de física, pois a física lida com naturezas móveis em geral. E, por fim, a física, naturalmente, aborda temas que pertencem à metafísica, que levanta a questão do ser, em si mesmo e seus atributos, o bom, o belo e o verdadeiro. Assim, um programa integrado de estudos é visto à luz de cada um e de todos.
e especialmente desses três últimos, do belo, bom e verdadeiro. Esse conceito de integrado pode ser visto muito quando Senior explica os 5 modos de conhecimento da ginástica, da música, das artes liberais, das ciências humanas e das ciências práticas. E como cada um deles, embora diferentes, pode ser visto à luz de e de todos. Ou seja, uma matéria pode conversar com a outra, né? Um exemplo concreto disso é quando você vê... Vou dar um exemplo, a gente está num ambiente, né, que a maioria aqui provavelmente vai assistir também é católico, né? Vou pegar o caso, acho que mais notório do aborto, quando as pessoas estão pegando parte não tem dinheiro, né, que é a parte da economia, que é algo importante, mas esquecem a parte da biologia, quando a vida começa. Então, porque assim, no aborto não precisa não precisa de revelação para justificar a questão do aborto, né? Assim, é a questão de lei natural. Então, assim, a gente está falando de ética, né? Não estou falando de uma lei moral somente no sentido da revelação, né? Uma pessoa que usa a lei natural sabe perceber que existe uma vida, né? E aí poderia se argumentar, logo depois quanto tempo depois começa a vida, mas quem quer, em geral, fazer aborto está nem aí se é 2 meses, 1 mês, 6 meses, né? Em geral, claro, sempre tem exceções. Então, o Senior fala isso, né? As matérias têm que conversar. E aí vem a parte da integração delas, né? De ser algo integrado, ser um corpo. No parte da humanidades, né? O que ele fala? Os aspectos do conhecimento integral que se relacionam diretamente com a espécie humana na medida em que ela é humana, ou seja, na medida em que o homem tem inteligência, memória, vontade e as propriedades que decorrem dessas faculdades, como liberdade, o riso, o prazer da poesia e outras artes. A apreciação da excelência formal na natureza, no trabalho e nos esportes, as ciências humanas são pré-científicas, baseadas na experiência comum. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, basicamente, o jovem, a primeira forma de contar... Todo mundo aprende pelos sentidos, né? Isso é bem aristotélico. E o senhor está falando que o jovem, quando ele tem essa experiência na idade até 9, 10 anos de idade, de não ter contato, né? Seja com... Não sei, eu nasci em São Paulo, capital, acho que boa parte aqui talvez nasceu no Rio, mas o Rio é muito mais natureza do que São Paulo, né? Isso é inegável. Então, você tem a chance de ir para a praia, enfim, você tem a chance de ir para o mar... E você vê mesmo a natureza, né? São Paulo, infelizmente, não tem isso. Então, esse contato humaniza o homem de uma forma meio que orgânica. Mas quem nasce no campo, né, vai lá tirar leite da vaca, por exemplo, ou vai andar a cavalo, você vê que ele tem um senso comum mais apurado, né? E você vê que ele acaba dando valor com o que é mais necessário. E ele mesmo tem um conhecimento de que tipo de planta como funciona a agricultura, coisa que alguém na cidade não vai ter. Então, o senhor fala que esses elementos, esse conhecimento é o primeiro conhecimento, né? E depois vem o conhecimento da poesia. Então, ele fala que o grande mal, em outros textos, é a música não verdadeira. O que é a música verdadeira? Não feita por nós. Ou seja, você não consegue mais tocar instrumentos ou cantar. Então, ele fala que toda música produtiva, música gravada, o homem se vendeu, né? Se prostituiu para sua finalidade. É um termo meio forte, mas é isso, porque ele não está mais produzindo música de verdade, né? Ele está só consumindo. Então, o órgão de produtor ele se torna um consumidor, um órgão que só, né, fica utilizando isso. E a música perde o seu lado belo e se torna um produto, né? E o homem, então, também se torna um produto. Então, ele tem essa parte de resgatar a parte humana. E o que é um programa, né? Um programa é uma agenda, né? A gente tem vários tipos de programa. Mas nesse caso é uma estrutura, né? Tem um começo, tem um meio e tem um fim. E a agenda dele tinha esse propósito, que depois a gente vai entrar como funcionava, né, o IHP. Era um programa de 2 anos, inicialmente, em 71, quando começou, em Kansas, e um programa que ia ficar por 2 anos, com matérias letivas. Ou seja, quando foi autorizado pela faculdade, era um programa que ia ficar 2 anos e você poderia fazer a matéria e ia valer como matéria obrigatória, vamos dizer assim, né? Eram matérias essenciais. Então, o número de pessoas que se inscreveram ia ser mais alto porque eram matérias que você ia precisar cumprir. No sentido que, deixa eu fazer isso, todo mundo tem que fazer uma matéria de inglês, uma matéria de matemática, uma matéria de filosofia. Então, essas matérias ofertadas pelo programa iam cumprir alguns desses requisitos de matérias mínimas para a pessoa se graduar. Tá? Bom, qual foi, então, o resultado dessa primeira turma, tá? De 71 a 73? No primeiro ano, tiveram 134, se não me engano, alunos inscritos, que é um bom número para o primeiro programa, né?
E começou a gerar já um certo rebuliço nesse primeiro ano. Por quê? Porque era um programa que existia um efeito pós-classe. As pessoas saíam da aula e continuavam falando da aula. As pessoas saíam da aula e na outra matéria falavam, mas naquela aula a gente aprendeu algo diferente, professor. Naquela aula nós fomos ensinados que a verdade existe. Fomos ensinados que é errado uma ação, tal ação, ou que dá para descobrir sobre Deus, né? E que o homem tem um fim, e que não estamos aqui por acaso. Isso começou a gerar um constrangimento com o quê? Começou a gerar constrangimento com outros professores e outros alunos. E aí começaram, então, a grande transtorno que nós também enfrentamos no Brasil, a burocracia e o trabalho administrativo da faculdade de começar a podar, tá? E eu já vou entrar nisso depois, porque vai ser só no final para contar. O programa se encerra em 79, tá? Então, não tem nem uma década de duração, exatamente porque é proibido, tá? É proibido com casos até judiciais para quase chegar a esse ponto. Mas então, como chegou? Qual era, então, continuando a proposta? Eles também tinham, então, um fator de querer alunos indo para o exterior. Então, o senior e todos eles, né, viam que os grandes polos de educação eram o quê? Era Grécia e Roma. Né? Grécia pela filosofia, Roma pela parte não só, né, do campo do jurídico, mas eram os grandes pilares da nossa civilização, né? E o que eles tinham dito muito claramente é que era necessário resgatar isso e conseguir mandar um aluno ou um grupo de alunos para ficar em Roma um tempo ou na Grécia, em Atenas, era um dos focos. E eles fazem isso, tá? Eles queriam tirar, meio que desamericanizar um pouco para dar um pouco mais de cultura mesmo para os americanos. Então, esse era outro aspecto, tá? Além disso, o que se tinha, né? A leitura dos grandes livros. E por que eu leio os grandes livros nesses 4 semestres? E eu depois vou dar para vocês a lista que eram lidas, tá? Que era algo do programa. Qual era a meta? Não era só ler, né? A meta não era ler por ler e não era o professor dar a sua visão daquele autor. A meta da leitura era o autor falar por que ele está escrevendo aquele livro e qual a finalidade. E todos os autores de grandes livros, eles escrevem para ajudar o homem a viver melhor uma vida. Ou, ao menos, eles mostram nos personagens da literatura os problemas que aquele homem ou aquela mulher vai enfrentar no decorrer da vida. E você conseguir entender isso para, eventualmente, caso você esteja nessa posição, depois de ter refletido a leitura, saber viver a sua vida da melhor forma, né? Qual seria a melhor forma? Uma forma racional que faça você chegar ao fim último, sendo o fim último a felicidade, tá? Então, qual eram as leituras? Vou ler aqui de forma mais ou menos rápida, só para vocês terem uma ideia, tá? Lembrando que são 4 semestres de uma matéria, então eles tinham, obviamente, outras matérias, tá? Primeiro semestre, calma aí. Primeiro semestre, então, eles liam a Odisseia e a Ilíada de Homero, liam a República de Platão, liam as fábulas de Esopo, vai em português, né? Essa é em inglês, né? Heródotos também, e Tucídides, seleções, né, das obras deles. Liam Ésquilo e liam também, essas eram as obras, tá? Então eles liam Homero, que é um épico, né? Liam depois Platão, República, que era um texto mais filosófico, depois as fábulas, depois liam dois textos históricos, né? Que é sobre a Guerra dos Peloponeses, né? De Tucídides e Heródotos, depois, sobre a guerra na Pérsia, e depois a Oresteia de Ésquilo, que já é uma tragédia grega, né? Então, se passa por história, filosofia, e uma tragédia grega e fábula, tá? Então, esse era o primeiro semestre. Segundo semestre, então, que são os gregos. Então, o primeiro semestre é dedicado aos gregos, tá? Segundo semestre, naturalmente, como é uma forma cronológica, é dedicado aos romanos. Então, eles leem Virgílio, depois César, né, sobre a Batalha Gália, né, que seria a França hoje em dia, Plutarco. Então, Plutarco, eles leem Vida Paralelas, a gente leu uma no curso que eu dei pelo Newman, né, mas eles leem 7. Eu fui ver qual eram as leituras, eles pegam 7, porque Vida Paralelas são 2 obras, 2 tomos de Plutarco, que ele escreve sobre uma biografia de personagens importantes
que viveram em Roma e na Grécia. E foi o primeiro grande autor que faz essa ideia de escrever sobre os grandes líderes ou personagens importantes. E eles liam 7 de Roma, né, pelo que está no currículo. Depois Lucrécio, sobre a natureza do universo, Cícero, os deveres, e depois uma seleção do Velho Testamento. Também eles leem uma seleção do Velho Testamento, tá? Então esse é o segundo semestre. Terceiro semestre, o que é lido? Novo Testamento, estamos lendo o Novo Testamento todo, Confissões de Santo Agostinho, a vida de Carlos Magno, acho que foi o grande imperador, né? O canto, acho que em português é o Canto de Roland, acho que esse é o termo em inglês, acho que é esse, o Canto de Roland, que é um livro muito bonito, francês. Depois eles leem um livro em inglês, que é Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, né? Que eu acho que não sei nem se tem em português esse livro aqui. Consolação da Filosofia de Boécio, São Francisco, a Pequena Flor, e terminam com os contos de Canterbury, de Chaucer. Então eles passam, né, dos gregos para os romanos e depois já vai para o período cristão, vamos dizer, uma patrística com depois já uma baixa alta Idade Média, né, vamos dizer assim, com Chaucer, tá? E aí depois, então, eles terminam o curso no 4º semestre, né, que seria o final do 2º ano. E qual é a leitura, então? Cervantes, Dom Quixote, e essa é uma leitura especial para o curso, tá? Porque os 3 viam ele como os três que lutavam como o Dom Quixote luta, né? Então, o próprio Senior falava que eles eram como esse cavaleiro no cavalo lutando com o que estava aí enfrentando as dificuldades. E a gente vai ver as dificuldades logo depois, na próxima parte aqui. Então, eles leem Cervantes, leem Shakespeare, eles leem 3 peças, pelo menos. Hamlet é uma delas, Henry IV também, Henrique IV também. Lê Descartes, Meditações. Eles leem Hume também, leem o Burke, Reflexões sobre a Revolução Francesa, que é um livro conhecido no Brasil. Leem o Huxley, algumas seleções sobre a educação do Huxley. Leem também o Cardeal Newman, sobre educação. Leem depois Dostoiévski, Crime e Castigo. E leem depois Parkman, que é o Caminho de Oregon, que eu acho que não tem tradução em português. Então, essas são as leituras que eles fazem ao longo dos 4 anos, tá? E como funciona, então, isso? Eles têm essas leituras. Mas não para só para essas leituras, tá? O programa é muito mais extenso e eu vou comentar. Por quê? Porque os 3 viam que a leitura tinha que ter um lado anterior, que é o que eu tinha te falado, que era a parte de estar maravilhado, estar admirado com as aulas. Então, o que eles faziam? Os três professores sentavam, então tem um professor aqui, outro ali e outro lá. E eles começavam a discutir a leitura. E sempre levando a um assunto pertinente, né? Seja político, seja religioso, seja uma coisa que aconteceu no futebol, seja, não sei, o caso agora a gente sabe que tem pessoas que são mulheres, né, ou homens disputando o torneio de mulheres, seja, tinha algo meio que polêmico para gerar um entusiasmo também dos alunos, né? E eles começavam a falar e conversar sobre isso, e depois de uns 10, 15 minutos dessa conversa, eles já relacionavam ao livro. Um exemplo muito concreto, eles começam a falar sobre democracia, né? E o tipo de democracia que estão inseridos nos Estados Unidos, que não é igual à democracia grega, né? Que é aquela democracia por opinião. E o Senior e o Neller começam a discutir esse tema da democracia e o perigo que é, né, para uma democracia quando não tem pessoas instruídas. E aí vai o Quine e começa a falar, mas Platão falava já isso. E aí começam a discutir o termo de Platão, e levando a questão da democracia, o que estava acontecendo nos Estados Unidos na ocasião. Então tinha esse caráter muito, vamos dizer, de hoje, né, uma pauta de hora presente, vamos dizer assim, né, o que está acontecendo agora. E os alunos lembravam disso. Mas tinha um fato curioso, eles não podiam escrever, os alunos não podiam tomar nota. Então, nenhum aluno podia tomar nota na aula. O que é estranho, né? Você pensar que você está na aula de faculdade. Porque o senior falava que vocês tinham que voltar à memorização. Você tinha que lembrar o que estava sendo discutido. Você tinha que prestar atenção. E era necessário forçar a sua mente a lembrar o que tinha sido discutido em sala de aula. E ele falava que como houve uma discussão entre os 3, né, uma conversa, o ser humano é muito mais propenso a escutar uma conversa do que escutar uma palestra como eu agora falando. E eu acredito nisso, por isso que eu geralmente não gosto muito da palestra. É verdade, é verdade. Então,
Então é interessante ver isso, tá? Então as aulas eram assim. Outra coisa interessante, então você tem a leitura, você tem o estilo de aula, que acho que ninguém aqui deve ter visto uma aula assim com 3 professores ou 2 professores dando, e depois você tem a opção do latim, tá? Que eu vou ler aqui como era dado o latim, isso era uma matéria, fazia parte do programa de humanidades que eles formaram, mas era uma matéria, vamos dizer, extra, para quem queria fazer, tá? Bom, vamos lá. Como opção, os alunos do programa são incentivados a se matricularem em uma aula especial de latim. Mais da metade dos alunos do programa optaram por fazer essa série de cursos, e a maioria deles não tinham a intenção, originalmente, de estudar latim. Como o ensino da língua latina é coordenado também por alunos do IHP, existe uma vantagem considerável também de cursar os dois simultaneamente, pois acabam lendo textos em latim do curso. Então, eles acabam lendo o texto que tinham lido em inglês em latim. O curso é ministrado de acordo com os princípios básicos do programa, enfatizando o conhecimento direto do material, mas de forma séria, e pelo método natural. Os alunos realmente falam e cantam em latim, se torna uma língua viva da nossa civilização, em vez de uma língua morta. Em vez de memorizar conjugações e declinações, os alunos aprendem isso de forma indireta. Um professor visitante da Universidade de St. John's College, em Anápolis, disse que a aula de latim vista no IHP era simplesmente fantástica. A razão pelo qual digo isso pode ser que vi algumas pessoas falando em latim pela primeira vez em meus 50 anos, diz o professor. Mas, além disso, o que me impressionou foi o fato do contexto e das simples conversas que esses alunos tiveram em latim. Puderam, depois de um semestre, discutir a leitura e também entender um pouco melhor a língua. E o mais interessante, souberam cantar em latim, algo que eu não tinha visto há muito tempo. A conclusão da sequência em latim de 4 semestres satisfaz o requisito de língua estrangeira da universidade, o que fez também alguns alunos que também queriam os créditos fazerem isso, mas logo perceberam que não era melhor manter-se então nessa classe, mas sim pelo amor à sabedoria. Então eles falam que muitos tinham feito isso e decidiram continuar pelo realmente que tinham gostado dessa aula, né? Então eles tinham essa opção de latim. Bom, além disso, qual era outra característica? Retórica e poesia. Então toda a aula começava com a poesia. Então um aluno, então vamos ver, um grupo aqui de 40 alunos, 50 alunos, eles tinham que fazer aula tinham que memorizar um poema. Então o senior, ou o Nelec, ou o Quinn, tinha uma sessão, acho que eram 40 poemas, que eles você tinha que memorizar um poema antes da aula, e aí podia selecionar 10 de vocês ou 15 de vocês aleatoriamente. Então você tinha que estar preparado, porque se eu chamo vocês, tem que saber, em frente da sala, recitar esse poema. E talvez chamam 2 ou 3 alunos para recitar. No final do curso, no final dos 2 anos, todos os alunos tinham que saber 40 poemas. Tá? Então, foi uma média de 10 poemas por semestre. Não é muito, mas não é pouco, né? Ou seja, saber 10 poemas por semestre é puxado. E eu saber que você vai ser, talvez, aleatoriamente chamado, então, é interessante isso. Então, tinha isso. Bom, além da parte de poesia, tinha a parte de retórica, tá? Então, todos os alunos tinham aula de retórica e ele acreditava que isso era necessário por ser uma arte persuasiva, né? O aluno tinha que falar bem e tinha que passar a verdade de uma forma eloquente para atingir, né, o chamado pathos, ethos e o logos, né? Sejam as 3 estruturas da retórica, da oratória. Então, também tinha uma parte da retórica nesse IHP. Agora, como funcionava isso também no campo mais prático, né? Toda semana, às terças e quinta-feiras, os calouros do programa se reuniam por 80 minutos. Então, as aulas eram 2 aulas por semana de 80 minutos. Então, por 80 minutos, 1h20, os professores ficavam conversando sobre esse tema, tá? 2 vezes por semana. Os 3 professores geralmente estão presentes, eles se envolvem em uma conversa espontânea sobre a leitura do dia. Os alunos não têm permissão para fazer anotações, como eu falei. Não é possível realmente ouvir e pensar enquanto se escreve, dizia a senior. A tomada de notas prejudica a memória porque destrói a necessidade de lembrar. A tendência é encher os cadernos e deixar a mente vazia. Todos os alunos também se reuniam 2 vezes por semana em um pequeno grupo para estudar retórica e para conversar e fazer perguntas sobre questões levantadas em sala de aula ou pelas obras estudadas. Todos os alunos também se reuniam em seus quartos ou em outras salas de aula 1 vez por semana para um ajudar o outro a memorizar poesia. Tá? Então, isso começou a gerar um efeito muito grande, tá? Porque você não via isso em outras aulas. O professor dava aula, tchau, embora. Isso não, isso começou a gerar o quê? Gerar amizade.
e gerou muitas pessoas preocupadas. Por quê? Porque aquele filho que ia para casa, ia jantar com o pai, ia ligar a TV, não, pai, vou estudar poesia na casa do meu amigo. Não, eu vou aqui, estou estudando latim, estou falando latim. E o pai começa a ficar preocupado, né? Fala, mas você parou de fumar maconha, agora está fazendo isso? E tal. Não, estou brincando, estou exagerando aqui, mas de fato começa a ter uma preocupação, né? E aí vem uma preocupação maior. Qual era a preocupação maior? Muitos se convertem, e aí começa a vir problemas mais graves para o IHP. Você tem uma conversão muito grande de pessoas para a fé católica, no 4º, 5º ano. Então você já tem 2, 3 anos do programa rodando, 2 turmas formadas, e você tem uma menina que era hippie se preocupando em casar. Você tem um rapaz que em suas férias decide fazer uma visita no mosteiro na França, em Fontainebleau. Fontainebleau é o mosteiro da França, que o Senior tinha contato. E os pais então começam a se preocupar com isso, e os professores já não estavam muito felizes, porque os alunos cada vez mais se tornam radicais, porque eles defendem uma visão absolutista do mundo e uma visão única de como viver uma vida. Então, o que começa a administração da escola a fazer? Eles decidem fazer algo que todo mundo aqui conhece quando você tem, talvez, hoje em dia, um bom bispo, que é mandar investigadores, né, para ver o que o padre está fazendo na diocese ou o bispo está fazendo na diocese, né? Isso acontece, sim, infelizmente tem acontecido, né? Também vai investigadores para mal bispos também, né? Não estou falando que você vai para bons. E o que acontece então? Eles criam esse pequeno petit comitê que vai investigar, porque já começa a vir a ideia de lavagem cerebral, né? Parece que os 3 professores estão fazendo um culto, né, com esses alunos, e o culto está funcionando. E quem são os primeiros acusadores? Você tem um batista, que não lembro o nome agora, que começa a acusar isso, e tem um judeu, né, que começa a também acusar. E a faculdade é uma faculdade pública. Então imagina na UFRJ, você tem 3 professores que começam a converter a turma de filosofia, e a coisa começa a ficar complicada, e alunos não gostam, outros ficam, e vem a acusação, e aí, entre aspas, o comitê começa a acusar que eles estão né, fazendo essa lavagem cerebral, esse culto, e eles param e começam a investigar. E acontece, de fato, uma investigação. Mas como eles começam a acabar com o IHP, né? E é muito inteligente ver como não é da dia para a noite. É um processo que o próprio Quinn fala que é uma eutanásia, né? Eles começam a pôr você em coma e pouco a pouco cada membro você vai perdendo. Então a primeira coisa que eles falam é, essa curso de humanidades não vai mais ser você não vai ser mais parte do core program, né? Não vai funcionar como matérias obrigatórias. As suas matérias se valiam 100%, né? Se um aluno pudesse fazer todas essas matérias, já terminar os primeiros 2 anos da faculdade, né, de humanidades, não vai poder mais. Só vai fazer parte de matérias eletivas. O que acontece, então? O aluno que ficava, vamos dizer, chutando 40 horas com esses professores, vai cair para 20 horas com esses professores. E vai precisar fazer outras matérias. Por que isso? Porque os alunos não podem escutar só uma visão da realidade, tem que escutar outras visões da realidade. Essa foi a justificativa. Tá? E vocês estão dando só essa visão. E aí eles claramente falaram, mas existe outra realidade, que é uma realidade só, né? Existem muitas realidades, né? O verde vai ser azul quando, ou né, o homem vai ser a mulher quando, ou a lei da gravidade muda em qualquer lugar do mundo. Então eles começaram a questionar isso. E isso gerou uma certa fricção, né? Um certo já embate. Isso foi a primeira forma de sabotagem. A segunda forma de sabotagem que eles sofreram foram várias. Eu fiz até uma listinha aqui. A segunda forma foi a acusação que eles estavam dando conselhos para os alunos. E os conselhos vinham com uma pauta católica moral. E os professores falaram, eu nunca, na sala de aula, jamais dou conselho. Mas ele procurou você fora de aula. E aí eles falaram, mas eu dei um conselho como qualquer um pode dar um conselho. Desde sala de aula, eu nunca fiz proselitismo, né? Eu nunca fiz lavagem cerebral. Mas fora de aula, pedi um conselho. Mas você não poderia dar. E aí eles falaram, vocês estão nos acusando por serem católicos. Isso foi aberto, tá? Esse debate. Carta para lá, carta para cá. Não, jamais farei isso. E vocês estão indo contra a primeira amendment, que fala, né? A primeira emenda americana, de vocês estão me acusando por ser católico e então dar aula na faculdade pública, e aí eu dou um conselho para o aluno. Quantos outros professores estão dando conselhos
no caso do aborto, isso foi o exemplo que o Quinn deu, e vocês, ou seja, quantos conselhos uma professora de sociologia está dando para a menina, nesse caso de aborto, e vocês não veem isso fora de aula? Então, isso deve ser restrito para todo mundo ou só para a gente? E aí o diretor, ele tinha uma postura meio de Pontos Pilatos, pelo que eu percebi. Ele meio que tentava agradar um, tentava agradar outro, né, ficava naquele jeito meio termo, mas ele acabou falando, então, que além de você, né, as matérias não serem letivas, você vai diminuir a carga horária para os primeiros 2 anos e vai começar a dar matéria só para quem é mais velho, porque quem é mais velho já tem a mente mais formada. Então, você vai dar pouco, você ainda vai dar algumas aulas para quem está no primeiro e segundo ano, mas você vai dar a maioria das matérias agora para quem está no terceiro e quarto ano. Então, foi uma segunda forma, né, ou a terceira melhor forma de você minar. E tome cuidado com o que você vai falar fora de aula para você não continuar, né, influenciando esses alunos. Bom, tem aqui uma parte interessante que começa, né? Bom, aí o que aconteceu? Quando começa a ter esse rebuliço, né, você vê que começa a sair nos jornais. Então, todos os jornais começam a publicar. Professores já lá vai celebrar em alunos na Universidade de Kansas, pais preocupados e diretor não sabe o que fazer. Então, na verdade, tinha um grupo, de fato, minoritário de pais preocupados, tá? Eram poucos pais preocupados. E aí, você tem muitos defendendo também. E aí, no livro, você começa a ver vários relatos, né? No livro não, nos jornais, perdão. Você começa a ver vários relatos de pais falando, não, meu filho agora está feliz, meu filho, assim, pela primeira vez, voltou a estudar, ele nunca quis estudar, e eu não vejo problema. Pais que não eram católicos, tá? Não estou falando de pais católicos. E judeus também defendiam. Então, você tinha dos dois lados, judeus atacando, judeus defendendo, protestantes atacando, alguns protestantes defendendo. E, na sua grande maioria, não tinha nenhuma prova que podia acabar com o curso, mas eles eram inteligentes o suficientes de minar pouco a pouco. Então, olha, tem uma parte aqui que o Quinn fala assim: o pluralismo como ideologia já entrou em seu processo de inquisição. Não se pode ensinar mais uma simples verdade nessa universidade, porque agora você já é chamado de... você já é acusado de fazer lavagem cerebral nos alunos. O pluralismo dita tudo, pode-se ensinar o que quiser, menos coisas óbvias da realidade. E aí ele fala, enquanto o relativismo que leva ao pluralismo sempre está apresentado como virtude, de forma paradoxal, a anarquia se torna tirania. E jamais vamos ter agora uma faculdade de verdade. Então, isso são cartas que um começa a mandar para a administração, tá? E ele fala que, então, que a única forma de impor isso vai ser por meio da força. Ou seja, você já não tem mais um debate acadêmico com o responsável pelo curso, né? Ou seja, responsável pelo departamento. E aí vem esse vai e volta. Como os três tentam fugir disso? Pela ideia de liberdade de cátedra, que está no Brasil também, né? Os princípios de liberdade de cátedra, eles tentam fugir desse embrolho e pelo menos conseguir mais tempo. Mas o que acontece? Eles então decidem fazer um semestre do curso na Irlanda e eles mandam todos os alunos para a Irlanda para um semestre. E é interessante que eles têm um semestre muito bonito, muito bom, mas acontece uma tragédia. 2 morrem nesse semestre na Irlanda porque eles estavam, se não me engano, estavam numa praia, não sei se era praia ou cachoeira exatamente, e a maré baixa, eles atravessam, né, para o outro lado, e eram 4, e aí 2 começam, não, eram 5, e 2 começam a ver que a coisa está complicada, e voltam antes. E aí um fala, eu vou voltar porque, olha o horário, e volta também, mas 2 ficam lá e morrem. E isso, obviamente, gera uma tristeza muito grande com a comunidade na Irlanda também, mas o interessante disso, que é reportado, é que o Quinn, então, volta com, né, o corpo dos 2 alunos, né, para ser sepultado nos Estados Unidos. E aí acontece enquanto eles estão lá, já dentro da universidade, já estão tramando um golpe final, né, para conseguir extinguir o curso. E aí o que aconteceu? O Quinn, quando volta para cá, já começa a receber as notícias para cá, para Kansas, começa a receber, como vai ser mais, né, vai ser mais taxado, vai ter mais limitações o curso. Mas, além disso, ele recebe a boa, de certa forma, a notícia que o pessoal que foi na Irlanda, que estava nesse lugar, né, com contato com os alunos, acabam se convertendo. Então, as pessoas da acomodação, do hotel, vamos dizer assim, e se convertem por causa dos alunos. Ou seja, eles viram um grupo de alunos que cantavam, que saíam, que eram animados, que, ao mesmo tempo, iam à missa, etc.
que era uma faculdade pública mesmo assim, né? Mas muitos já eram católicos. Aquele pessoal da Irlanda que tinha convivência, porque eles tinham feito uma parceria com outra faculdade na Irlanda para fazer esse semestre, né? Acabam tendo também esse efeito dominó. E os alunos daquela faculdade da Irlanda começam a se converter, o que é bem interessante. Mas aí o que acontece? Eles descobrem que depois, quando o semestre acabou, um grupo de 20 ou 30 alunos, se não me engano, acabam indo para a França com o senior para visitar o mosteiro de Fanglambeau. E a faculdade acha que foi né, de certa forma, que foi uma influência deles irem visitar o mosteiro, esses 20 alunos. E começa então a falar, ó, tem uma prova que você está com certeza fazendo lavagem cerebral e os alunos, forçando os alunos a irem visitar o mosteiro. O que acontece é que 6 ficam lá no mosteiro depois de alguns anos e se tornam monges, né? E aí meio que dá, vamos dizer assim, munição para as acusações, apesar de não serem procedentes, porque eles estavam indo com total espontânea vontade. O que acontece é que se cria-se então 2 grupos, um comitê mais específico para investigar e tentar meio que desligar a máquina de oxigênio que estava sobrevivendo o curso depois de tantas coisas, e do outro lado se cria o chamado FHA, né, que são os amigos, Associação de Amigos, né, Friends, né, em inglês, Associação de Amigos do curso de Humanidades. E esse embate dura mais ou menos uns 2 anos, chegando até mesmo quase a um processo judicial. Não chegou, se não me engano, a isso, mas dentro administrativo chegou a esse processo. E aí, qual a restrição que eles fazem, tá? Eles tinham 130, 180 alunos, quase 200 em um ano. Eles começam a ser cada vez mais apertados. Eles não podem, então, uma das acusações, depois de todas essas acusações, eles não podem mais publicar esse folheto que eu mostrei para vocês, quer dizer, falei para vocês, porque esse folheto estava atraindo muitos alunos. Porque eles tinham feito, então, na segunda versão do folheto, uma pequena citação de alunos que já tinham feito o curso, falando, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida fazer esse curso. Então, eles são suspensos, proibidos, melhor dito, de entregarem folhetos e publicar em qualquer quadro da universidade sobre o curso. Porque eles estavam, como não era um curso mais obrigatório e como estava gerando muita controvérsia, era melhor vocês não fazerem isso. O que aconteceu? Esse grupo de associação de pais e amigos do curso resolveu então pagar uma página no jornal da cidade e publicar na capa, falando que tinha esse curso maravilhoso e que era bom para os alunos fazerem esse curso. Então você vê que realmente gerou um rebuliço na época, tudo isso, né? Então eles conseguiram, um tempo, manter isso. Qual foi, então, o que foi chamado morte pela administração ou morte pela gestão? O que aconteceu? Eles, então, decidiram fazer algo mais grave ainda. Eles falaram que agora o curso de humanidades que eles estavam sendo ensinado deveria, de forma obrigatória, ter outros professores. Então, não dava só para os 3 ensinarem essas matérias, é necessário colocar outro professor com uma outra visão no curso deles, senão eles não poderiam dar aula. Então, o que eles fizeram foi criar um comitê de humanidades que ia abarcar todos os outros cursos de humanidades da faculdade, não só o HIP, e aí ia ter só um curso oficial da faculdade com todos os professores dando aula, inclusive eles, mas não só nessas matérias que eles quiseram. Então, eles iam ter meio que, você ia ter um relativista dando aula com o senior e não ia dar certo, né? A gente já viu que a briga que ia acontecer. Então, eles falam, mas vocês podem dar aula aqui, não tem nenhum problema. E como eles não podiam ser demitidos também, né? Acho que como não tem no Brasil, né? Nos Estados Unidos se chama tenure, que é quando você já está muito tempo na faculdade, você recebe Aqui no Brasil tem isso também, não tem? Quando você está muito tempo na faculdade, você não pode ser mais demitido? Tem isso aqui no Brasil, eu acho. É estabilidade, né? Mas tem... foi concursado. Então lá tem faculdade particular também. Depois de estar muito tempo na faculdade, você recebe o chamado tenure, você nunca mais pode ser demitido da faculdade, tá? Só se você fizer algo muito assim, grave. Mas mesmo se você fizer algo, sabe, mesmo se fizer algum crime, sabe, terrível de assassinato, acho que ainda recebe alguma coisa, eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Mas é difícil ser demitido. Então o que acontece? Eles não podem ser demitidos e então eles optam para dar aula, mas o curso realmente acaba. Mas o interessante é ver que demorou 8, 9 anos, né? E aí já são 8h30, vamos dizer, qual o resultado final disso, né? O que aconteceu com o curso? O curso acaba,
Mas, duas coisas que eu esqueci, tá? Importante do curso que eu não falei, que eu estou olhando aqui. Duas coisas interessantes que a gente não vai surpreender vocês. Primeira coisa, além de poesia, então vamos lá, só para recapitular. Latim, os bons livros, os grandes livros, por 2 anos. Você tinha poesia, memorização e retórica, tá? Tinha a valsa, que eu esqueci, então os alunos aprendiam a dançar valsa. E você tinha, além de aula de valsa, você tinha todo semestre, todo ano, você tinha uma noite de gala, né? Que todos dançavam valsa e tal. Então era encorajado isso, eu vou ler até o texto aqui que fala isso. E tinha uma chamada feira. A feira seria como um evento de tarde, assim, que você chamava as famílias, os amigos, fazia... Seria o tipo, hoje em dia, vamos dizer que seria a parada de você ter vários food trucks, por exemplo, com bebida, comida, e chamar as famílias, os amigos e ter alguns jogos durante o evento que são legais, e chamar os filhos e todo mundo. Imagina, sei lá, liga, mas sem tanta palestra, e mais as crianças brincando e família. Essa seria a feira deles, né? Então tinha isso daí também. Isso também fazia parte, eu tinha esquecido. Sobre a valsa, eu só vou ler esse trecho aqui. Devemos começar, então, com o reconhecimento de que a educação é dada primeiramente por Apolo e pelas musas, diz Platão. Nas primaveras do ano de 74 e 75, os alunos do programa e seus pais participaram de um baile informal de valsa. Esse evento não foi um exercício de nostalgia, mas sim uma expressão de ideais educacionais nobres. Todo aprendizado começa com a música e com as musas. Todas as palestras do programa começam, então, com poesia e música. A dança ordena a alma a ordenar o movimento do corpo. Assim, sintonizando e elevando toda a pessoa àquela ordem que pode ser vista nas estrelas. Da mesma forma que o cosmo dança, nós também devemos dançar. Então, você vê que eles tinham essa ideia bem holística, vamos dizer assim, né? Na parte do resultado prático, o que aconteceu, tá? De um lado, você vê que fez vários monges, ou vários que saíram do IHP, foram monges e são monges até hoje. Um deles escreveu uma obra chamada John Senior e a Restauração do Realismo, que eu espero que saia em português, acho que o CDB, se Deus quiser, um dia publica. E é realmente uma obra muito boa que fala sobre a biografia do Senior. Então conta muito mais sobre a questão do perennialismo, conta a conversão do Senior, conta também o que o Senior, como foi esse processo, né, dele largar a faculdade, porque logo depois, chegando nos anos 80, um se aposenta, depois outro se aposenta, depois um acaba, o Senior teve 2 ataques do coração, enfim, e é interessante saber que o Senior hoje, né, eu visitei o túmulo dele, ele foi enterrado lá em St. Mary's, onde tem a grande igreja da São Pio X, lá, onde é o lugar mãe da São Pio X. Ele não era de São Pio X, o Senior. Ele era favorável à missa tridentina, ele tinha vários, vamos dizer, problemas ou uma visão realmente negativa do Novus Ordo. Ele não gostava da missa tradicional, né, sempre frequentou, mas ele não era de São Pio X, propriamente dito. Tanto é que os discípulos dele, né, os alunos, alguns foram para São Pio X, mas muitos foram para São Pedro, foram para Fanglambeau, enfim. Mas é interessante ver que ele foi enterrado lá. Se não me engano, aquele cemitério é da São Pio X, onde foi enterrado, ou pelo menos é do lado de onde fica o seminário da São Pio X, quer dizer, seminário não, a universidade da São Pio X nos Estados Unidos, e a escola, e é lá que São Pio X tem a maior presença, em St. Mary, Kansas. Então o Senior viveu lá os últimos anos e foi enterrado lá. E aí você tem, então, monges, várias famílias, né, vários jovens casaram depois do curso, ou seja, cedo, o que é muito bom, muito bonito ver isso, tiveram filhos, e aí essa geração começou a fazer o quê? A fundar escolas. Então, você vê, por exemplo, várias escolas formadas por alunos de John Senior. Eu vou dar um exemplo, vou citar vários exemplos, mas vou focar em um, que é fácil depois vocês procurarem na internet. Tem uma escola que chama St. Greg's Academy, que é a escola até o filho do Scott Hahn estudou lá, né? Que é um colégio interno só de homens. E como funciona, tá? O St. Gregory's? Não pode telefone, né? Básico, num campo maravilhoso. Se tivesse retroprojetor, eu punha a foto aqui, é realmente muito bonito o local. Eles têm missa tridentina todos os dias, eles têm missa tridentina 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e tem o rito bizantino, né? Ou a liturgia bizantina, os outros dias. Ou melquita também. Então, eles têm bastante diversidade litúrgica, né?
Todos os alunos rezam laudes pela manhã, todos os alunos rezam completas pela noite. Né? Laudes sempre pela manhã, completas sempre pela noite, tá? Só estou reforçando. Não, dá para você rezar completas pela manhã se você vai viajar, o padre pode fazer isso, mas em geral é bom rezar à noite, né? E aí, a escola até hoje é bem reconhecida, eles são muito bons em rugby, eles ganharam várias vezes o troféu nacional de rugby, todos os jovens sabem tocar um instrumento, sabem cantar, então na internet você vê isso, e algo muito legal, eu acho a coisa mais impressionante, que eu acho que todo mundo aqui vai se assustar, é vê-los fazendo malabarismo. É impressionante, tá? Eu queria realmente ter um vídeo aqui, eu vou pedir para o Álvaro, quem coordena, eu não sei se eles vão pôr isso aberto lá no Telegram, mas eu vou pedir para eles mandar para vocês, é impressionante ver isso. O cinema publica no Instagram do Newman, vocês olham lá no Instagram nos Stories. É impressionante ver a qualidade, malabarismo deles, que eles fazem de circo, assim, é algo... Eles fazem peça todos os anos. E é com fogo, imagina um menino de 13, 14 anos, no uniciclo, fazendo malabarismo com 3 tochas de fogo. É isso que você vai ver. Por quê? Porque quando você vê isso, realmente desperta. Você fica de boca aberta. A gente fica de boca aberta. Então, quando você vê o reflexo disso numa criança de 7, 8 anos, olhando esses alunos, esses crianças, adolescentes de 13, gera essa admiração pela pessoa mais velha. E já gera essa coisa de autoridade. Porque ela, sem muita coisa, já faz algo que você quer fazer e você quer imitar. Né? Então, é interessante esse efeito que faz a magia, vamos dizer, né? No sentido bom da palavra magia, não no sentido ruim, tá? Além disso, né, tem latim na escola, como qualquer outro lugar, lá nos Estados Unidos a maioria dos lugares tem, e também tem eventos, não tem valsa, porque são só homens, né? Seria até estranho ter, mas enfim, eles têm toda essa parte teatral a todos os anos, né? Outro exemplo que saiu desse resultado do IHP foi o mosteiro de Clear Creek. Então, é um mosteiro beneditino tradicional, que segue a missa tridentina, mas não só a missa tridentina, segue também o breviário antigo, né? Então, que é 3 vezes maior, praticamente, que o novo. Então, o novo que você faz no antigo em uma semana, você faz o novo em um mês, né? Mais ou menos essa proporção. Então, eles seguem também, e ficam em Oklahoma, que é uma casa irmã daquele mosteiro onde aqueles 6 alunos foram, nos anos 70, em Fanglambô. Então, você vê que os frutos dos anos 70 agora tem uma casa, um mosteiro beneditino nos Estados Unidos. Tem 2 agora. Tem um em New Mexico, em Novo México, e tem um em Oklahoma. E o original é de Oklahoma e agora estão fazendo um em Novo México. Então, são 2 já, quase. Além disso, tem diversas vocações. Tem um bispo, também, que fez parte do programa nos Estados Unidos. Um padre que fez parte desse programa, que está no Brasil. Então, tem um padre que está no Brasil que fez esse programa, que é muito desconhecido, que eu recomendo vocês irem no site, que é o padre Scott Randall. Ele é professor da UNB, em Brasília. É sério. E ele é interessante, e assim é mais uma anedota, eu acho que é um dos padres mais bem formados que eu conheci na minha vida. Ele é realmente muito bem formado, é muito inteligente. E ele foi fiel seguidor do Senior muitos anos. Hoje eu acho que tem uma outra coisa que ele já não concordaria com o Senior em alguns pontos que ele fala abertamente, ainda mais na parte tradicional do Senior. Acho que o padre Scott tem uma visão um pouco mais otimista, ou realista, dependendo da ótica, sobre questões da igreja pós anos 70. Mas o padre Scott é realmente um intelectual impressionante, um homem honestíssimo nas ideias, uma excelente pessoa também, né? Além de ser um padre bom, assim, é uma excelente pessoa como de trato. E ele gosta muito de estudar as religiões ocidentais, ou seja, os clássicos orientais. E é interessante isso, por quê? E tem a ver com o IHP. O IHP era focado nitidamente nos livros que mudaram ou formaram a civilização ocidental. Mas tem esse movimento nos Estados Unidos, já depois com Adler também, do Mortimer Adler, de começar a aumentar aquela grande coleção dos Great Books. E aí começam a aumentar com livros, né, que também fazem parte da grande pensamento da civilização oriental. Então você começa a ver Confúcio, né, em português, Confúcio. Você começa a ver autores, por exemplo, a Bhagavad Gita, em português é isso, né? Acho que é isso mesmo, né? E então você começa a ver que eles começam a lerem obras clássicas que não eram lidas. E o padre Scott foi nessa linha, tanto é que ele dá essa aula lá na UNB, de filosofia oriental.
Ele tem um curso técnico na PUC, também Rio Grande do Sul, de Filosofia Oriental. O site dele é muito bom. Eu acho que recomendo vocês irem no site do Padre Scott. Tem vários artigos em português e em inglês. Ele tem algumas aulas online. E ele tem também vários... O legal do que o Padre Scott fez agora é que ele tem várias aulas gravadas do Senior, do Dennis Quinn e do Nellick conversando em sala de aula. Tá tudo em inglês, o áudio. Mas eles limparam o áudio e dá para escutar e tá muito bom. Então, ele é um fruto disso. Quem mais? De escolas, assim, tem agora uma outra escola que foi fundada, St. Andrews, nos Estados Unidos também, que já é uma terceira geração. Então, você vê muito claro, assim, né? E, para encerrar, só vou ler aqui 2 trechos de como o Senior via, que é meio, vocês vão acho que ficar um pouco chocados, mas é legal. Como o Senior via a escola para criança, tá? No livro dele, tá? Então, o livro foi escrito em 94, tá? Então, você já sabe como ele via a faculdade, pelo menos os 2 anos da faculdade. Mas, na parte para as crianças, vou falar da rotina, tá? Então, a primeira coisa é a rotina. O programa, no caso, para as crianças, eram acordar às 5:30 da manhã e logo em seguida fazer ginástica. E em seguida, então, ler as laudes, conforme o breviário de Nossa Senhora. Aquele breviário antigo que se tinha na Idade Média, que muitos São Tomás Mor lia, por exemplo. Missa, então, às 8, missa logo em seguida, e então latim às 8 horas. Latim falado às 8 horas. Às 9 horas, estudo na natureza. Às 10 horas, calistenia. 11 horas, novamente, matemática. Meio-dia, almoço. 1 hora, geografia e depois história. E então, de novo, latim, mas agora a parte de gramática e memorização. Logo em seguida, vamos rezar às vésperas e depois, às 3 horas, aula de canto. 5 horas, esporte, seja futebol, futebol americano, hockey ou corrida. Então, essa era a rotina do aluno, né? E aí, a parte que quando eu li me chocou, e eu li várias vezes, eu vou traduzir aqui, que está em inglês, essa parte, foi que você vê como... Porque o Senior tinha uma coisa engraçada, ele fugiu de casa quando ele era mais jovem, e ele morava em Nova York, se não me engano, e foi parar em North Dakota, que é longe pra caramba. Tipo, você sai de São Paulo e vai para o Nordeste, é longe. E ele foi se tornar um cowboy com 13 anos de idade, 14 anos de idade. Se não me engano, foi mais ou menos a época que ele saiu. Então, ele tinha muito essa ideia de mata, né, de mato. Então, o que ele fala é que os jovens devem acordar um ao outro. Então, pela manhã, um dos meninos devem acordar um aos outros e se ajudarem logo de manhã a tirar essa sujeira noturna, ou seja, suor, né, isso. E é muito fácil fazer isso. Nada melhor do que um amigo pegando um balde de água gelada e jogar no outro. É assim que você começa a manhã de uma forma heróica. Imagina fazendo isso, então, na latrina, eles falam de latrina, assim, aquele espaço, né? Como se fosse latrina, mas latrina de banho, né? Na latrina, no inverno. E ainda, isso você não fará os jovens mais afeminados, como alguns jovens ingleses de escolas internas, que já na manhã pedem água quentinha para a mãe ou para o diretor. Ele fala afeminado sendo legal, ele fala uma palavra mais forte aqui, mas eu não quero ser acusado depois de homofobia, então vamos falar afeminado. E se você transforma esse jovem e dá já água quente para ele nessa idade da adolescência, imagina o que eles vão querer um pouco depois, vão querer carpetes na sala de aula. Então, se eu falar isso para uma mãe, seu filho tem que tomar banho frio com 13, 14 anos de idade e está num lugar que vai passar frio de madrugada com a fogueira no meio e tal, eu acho que vão achar o John Senior um pouco radical. Mas o fato é que funcionou, né? Assim, a escola nunca teve, as escolas não são assim lá, tá? Não se preocupem. Mas o fato é que o pensamento dele funcionou. E todo mundo, assim, tem grande estima pelo John Senior, mas também deve se lembrar eu sempre falo que deve se lembrar muito do Frank Nellick e do Dennis Quinn. E ainda mais, eu acho que no IHP, eu diria que o Quinn é muito importante porque ele foi que lidou com toda a burocracia dos ataques, tá? Foram vários ataques, eu só falei alguns, mas foram muitos. Até realmente sufocar e matar a faculdade e o curso deles pela administração. Eu acho que a gente vê que é uma estratégia interessante essa, né? Você vai destruindo isso pouco a pouco. O curso ficou então conhecido pelos Estados Unidos inteiro. Vários jornais depois reportaram quando acabou. E uma coisa que eles falaram, né? Eles sempre se viram como Dom Quixote, né? Na luta para conseguir implantar e restaurar a educação. E no epitáfio, eu acho que em português também, acho que é a mesma palavra, né? Epitáfio, né? Quando você tem a tumba
e você tem a escrita, né? Eles colocavam, né, eles fizeram uma para o IHP, né? Porque morreu o programa. E estava escrita essa passagem de Cervantes. Aqui jazem os nobres cavaleiros, destemidos cuja valentia chegou a tão grandes alturas, que consideram a academia de pouco prêmio, e foram bicho de 7 cabeças aos olhos dos homens, quando a morte por fim os abateu. A eles coube a vitória e o renome. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Recomendo comprarem as obras do John Senior. Recomendo lerem, né? E eu acho que é um bom caminho, assim, para quem quer fundar uma educação na prática católica, é olhar o que está sendo feito nos Estados Unidos e adaptar para cá, e não tentar inventar muito. O Senior, por exemplo, fez uma coisa muito prática, que é uma lista de 1000 livros para crianças com idade. Então, o que uma criança deve ler de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12... Então, tem uma lista lá de 1000 livros que ele fez. A gente não tem isso em português. Então, isso é prático de fazer. Eu não tenho capacidade de fazer, tá? Por isso que eu nunca fiz. Não, é sério, é simples. Mas o fato é que é algo concreto que dá para ser feito. Então, e eu vejo que a maioria das famílias estão preocupadas nisso, ou quando alguém vai fundar a escola, mesmo quando a gente estava no retiro intelectual do Newman, a gente viu esse problema. Muitas pessoas com boas intenções, mas aí na segunda-feira, eu sempre brinco, segunda-feira, 9 da manhã, você vai dar aula para o seu filho, vai dar aula para uma criança de 8 anos de idade. Que matéria você vai dar, como vai ser feito, quanto tempo você vai terminar para essa matéria e o que você quer que ele saiba até o final do semestre, ou até o final daquela semana, ou até o final do ano letivo. Não dá para fundar a escola se a gente saber ter essas respostas na ponta da língua, entendeu? E ter um material que ensine isso. Não dá. E aí eu acho que nesse sentido, na parte de religião, e não é exagero, a ideia do Farol da Fé é ajudar nesse ponto. É só na área de religião, né, a catequese. A gente não vai depois lançar livro de história, geografia. Por enquanto, a ideia é realmente focar no que a gente acredita ser o mais necessário, que é uma boa instrução religiosa, né? Então é isso. Acho que deu 1h20, quase 1h30. Obrigado.